A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas, sou missionário e evangelista de criança há mais de 20 anos e esse é o nosso curso Segredos de um Culto Infantil Envolvente. Essa é a aula de número 2, nós vamos falar nessa aula um pouquinho sobre os verdadeiros adoradores, aqueles que sabem o que estão fazendo. Então, a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a compreensão da criança sobre o que ela está fazendo. Então, verdadeiros adoradores sabem aquilo que está fazendo. Então, essa é a aula de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, faça um comentário do quanto essa aula impactou a tua vida. Deixa o teu joinha, dá o teu like, isso ajuda o nosso canal a se tornar relevante no YouTube. Então abençoe a nossa vida nos ajudando, esse curso vai abençoar a tua vida, nos ajuda a tornar o nosso canal maior, divulgue esse curso para outros, para que eles possam também adquirir esse conhecimento. Durante os anos que trabalho no Ministério Infantil, tenho me dedicado ao discipulado de crianças e adolescentes. E quando nós trabalhamos com o discipulado, a nossa grande preocupação é a compreensão que as crianças têm sobre aquilo que elas fazem. Muitas vezes as crianças, elas estão sendo apenas copiando aquilo que fazem ou fazem porque alguém está dizendo que deve ser feito, mas elas não entendem aquilo que estão fazendo. Então é muito importante para um culto infantil envolvente, ele começa quando as crianças compreendem o que é o culto, porque elas devem cultuar, porque elas devem se envolver no culto. Então isso é muito importante para um culto infantil envolvente. Então você deve sempre ter em mente, tome cuidado com isso, às vezes na ansiedade de fazer, às vezes na ansiedade de realizarmos algo no ministério infantil, nós nos esquecemos que as crianças estão numa fase de desenvolvimento. Então muitas coisas elas não sabem o que é, o porquê se faz, e elas precisam disso. Um verdadeiro adorador, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Pastor Rogério, o que te leva ao culto, o que te leva a cultuar a Deus, compreender realmente quem é Deus, o que te leva a realmente fazer algo para Deus, é essa compreensão. Então a criança no ministério infantil, ela precisa realmente entender aquilo que está fazendo. Então muitas vezes antes de fazermos algo, nós devemos investir tempo ensinando o porquê. Então a razão que você vai fazer é por isso, é por aquilo. Então quando a criança compreende a razão daquilo, isso vai causar diferença. Então a aula de hoje nós queremos compreender com você e a te ajudar a passar para as crianças o que é um culto, o que é um culto infantil, como deve ser um culto infantil. Então todos esses conceitos nós queremos trazer para você nessa aula. Então isso é muito importante. Lembrando sempre, essa aula 2, nós vamos ter a aula 3, a aula 4, não perca essas aulas, elas vão ser muito importantes para a tua vida. Então primeira coisa, pastor, o que é um culto? Muitas vezes é interessante isso, a criança acha que o culto é apenas mais uma programação da igreja, ou mais uma programação igual na escola que ela participa. Então eu preciso trazer para a criança o que é realmente um culto. Pastor, como é que é o culto bíblico? Como é que a Bíblia fala do culto? A primeira coisa que eu preciso entender é que o culto bíblico ele é racional. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo fala assim: rogo pelo amor de Deus que vocês, meus irmãos, apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O culto racional. Pastor, o que é o culto racional de Romanos 12, verso 1? Culto racional é quando o adorador sabe aquilo que ele está fazendo. Então, tudo na fé cristã, você deve investir tempo, investir recurso, para que as suas crianças saibam aquilo que elas estão fazendo. Isso é o culto racional. A fé cristã, o evangelho não é algo cego, que você obedece, faz sem ter razão. Eu costumo dizer para as crianças da igreja da criança:
Nós fazemos tudo aquilo que a Bíblia manda. Aquilo que a Bíblia não manda fazer, nós não fazemos. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está no ministério infantil, a tua fé é racional? Aquilo que você faz, você tem uma base bíblica para aquilo ou está fazendo porque o teu líder manda, porque a igreja ensina dessa maneira? Tome cuidado com isso. Tudo que nós fazemos no ministério infantil, devemos ter base bíblica. Uma das coisas muito importantes, se você nunca ouviu falar da reforma protestante, é essa: somente a palavra de Deus, só fazemos aquilo que a Bíblia manda. Infelizmente, hoje em dia, em muitos lugares, a Bíblia está sendo deixada de lado. Os costumes humanos têm tomado lugar na palavra de Deus. Então, Paulo fala assim: o culto que vocês prestam a Deus é um culto racional, um culto com inteligência, que o adorador sabe aquilo que ele está fazendo. Então, o culto bíblico é um culto racional. Então, tudo que eu vou fazer com crianças para que meu culto se torne envolvente, elas precisam entender o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Isso é muito importante. Então, culto racional. Pastor, o que é o culto a Deus? O culto é uma adoração a Deus. Então, o culto não é uma reunião qualquer, a criança precisa entender, por isso que Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 fala: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ali está dizendo assim: tenha reverência, porque você entrou para cultuar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Então, pastor, o que é um culto? A criança precisa entender que o culto é uma adoração a Deus. Então, ela está indo para a igreja para adorar a Deus. Não está indo para a igreja para brincar, não está indo para a igreja para conversar com outras crianças, para reencontrar crianças, mas a criança desde cedo tem de aprender: se trocou, estamos indo a adorar a Deus, eu vou oferecer o meu culto a Deus. Então, o que é culto? Lembrando, culto é uma adoração a Deus. Por que adoramos? Primeiro, em reconhecimento a quem Deus é. Então, nós precisamos entender que nós prestamos culto a Deus em reconhecimento a quem Deus é. Pastor, quem é Deus? O Criador de tudo, aquele que domina e governa sobre tudo e todos, o ser incomparável, aquele que não tem outro igual. Então, quando eu entendo que Deus é realmente Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que faz coisas tremendas, quando eu reconheço que Deus é o único Deus, eu presto culto a Ele por quem Ele é. Lembrando sempre, tome cuidado quando ensinar sobre culto. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Muitas pessoas adoram a Deus por aquilo que Ele faz. Então, se Deus não fez aquilo que eu quero, ou não agiu da maneira que eu quero, então eu fico triste, não vou mais para a igreja, não presto culto a Deus, porque eu só adoro a Deus por aquilo que Ele faz. Mas o verdadeiro adorador adora a Deus por quem Ele é. E eu quero te fazer uma recomendação: talvez a tua criança ou as crianças do teu grupo não sabem quem é Deus. Então faça um trabalho de discipulado, ensine para as crianças quem é Deus, e você vai ver o culto infantil ser transformado. Crianças realmente entrando com o coração aberto e quebrantado na presença de Deus, reconhecendo quem Deus é. Então, primeira coisa, o culto é uma adoração a Deus em reconhecimento a quem Deus é e em gratidão àquilo que Deus faz. Então, o verdadeiro adorador, ele se aproxima de Deus com o coração agradecido. Ele entende que Deus tem o abençoado. Nós costumamos dizer que quando vamos à casa do Senhor, nós reconhecemos que Deus nos salvou, que a graça dele nos sustenta, que é ele que tem cuidado de nós a cada dia, que ele tem nos protegido, que ele nunca tem nos deixado só. E isso nos leva a adorar a Deus de coração, reconhecendo aquilo que Deus fez em nossa vida e provocando em nós um sentimento de
gratidão. É muito gostoso. Infelizmente, dentro do culto, muitas pessoas perderam esse sentimento de gratidão. E talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, que está assistindo essa aula, quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus num culto? Quanto tempo faz que as lágrimas não descem ao teu coração, aos teus olhos, que o teu coração não arde como aqueles discípulos do caminho de Emaús? Pastor, eu estou vivendo um momento na minha vida de uma sequidão espiritual. Peça a Deus, peça para o Espírito Santo inflamar o teu coração. Nós precisamos, nesses últimos dias, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com o coração apaixonado, ardendo por Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o culto envolvente, o culto infantil envolvente vai começar comigo e com você. Nossos coração, a nossa equipe precisa estar apaixonada, realmente entendendo o que é o culto, realmente se colocando na presença de Deus. Infelizmente, muitos no ministério infantil e outras pessoas de fora do ministério infantil acham que o culto de criança é um culto de brincadeira, estamos brincando de culto. Não, nós estamos adorando a Deus. Nós precisamos fazer nossas crianças entender que quando elas entram no templo para o culto, elas entraram para adorar a Deus. O coração delas deve estar cheio de gratidão. O que é o culto? O culto é uma adoração a Deus em reconhecimento quem é Deus e em gratidão àquilo que Deus faz. Isso é um culto. O que é um culto infantil? Um culto infantil é uma adoração a Deus quando as crianças conhecem e reconhecem quem é Deus e colocam um coração agradecido. Qual é a diferença do culto infantil? É a linguagem que ele vai usar, uma linguagem, uma liturgia para atingir o coração da criança, mas não quer dizer que aquilo também não é culto. Infelizmente, em muitas igrejas, quando falam em culto de criança, os adultos não vão, os próprios obreiros não vão, porque acham que aquilo não é culto. Coloque na cabeça das suas crianças, no coração dela e no coração dos pais, nós vamos reunir com as crianças para adorar a Deus com o coração agradecido, para que a presença de Deus venha até nós. Então isso é um culto. Então o culto infantil é um culto a Deus em reconhecimento quem Deus é, em gratidão por aquilo que Deus faz, na linguagem da criança, de uma maneira compreensível que venha realmente envolver a criança. Isso é um culto infantil. Pastor, o que um culto precisa ter? Então, primeira coisa que um culto precisa ter, ele precisa ser racional. Então, a criança precisa entender o que está fazendo e por que está fazendo. Então, é uma coisa muito importante no culto infantil envolvente. A criança sabe o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Então, lembrando sempre, isso é um trabalho de discipulado, de ensino bíblico. Não resumo o ensino bíblico apenas à escola bíblica dominical. Reúne a tua criança para um estudo bíblico fora do horário de culto, para um momento de estudar a Bíblia, conhecer mais a Deus. Isso vai fazer diferença no grupo de crianças da tua igreja. Então, primeira coisa, o culto infantil é um culto racional. As crianças sabem aquilo que elas estão fazendo. Isso torna o culto envolvente. Segunda coisa, o culto infantil ele é voluntário. As crianças precisam fazer voluntariamente. Lembrando sempre que uma oferta voluntária de culto não quer dizer um culto sem disciplina, sem regras de comportamento. Nós vamos falar muito sobre isso mais à frente, mas lembrando disso, um culto voluntário. A criança precisa ter o desejo de cantar, precisa ter o desejo de orar, precisa ter o desejo de participar. Normalmente no culto infantil da igreja da criança, uma das regras aqui, ninguém é obrigado a nada. Se você não quiser fazer, não faça. Por quê? Porque o culto tem de ser voluntário. Só que a regra é essa: não quer participar, você não precisa participar, mas não atrapalhe o outro que está participando. Então nós sempre trabalhamos com isso. Você não é obrigado a nada, mas não atrapalhe aqueles que estão cultuando. Então, lembrando disso, o culto tem de ser racional, a criança precisa saber o que ela faz, precisa ser voluntário, tem de partir do coração da criança, adorar a oração, a participar do culto, a ofertar o seu culto a Deus. O culto tem de ser verdadeiro.
Então, quando eu falo de voluntariedade, é quando eu faço de coração um culto verdadeiro. Certa vez nós fomos pregar numa igreja e as crianças se entregaram tanto a Deus, a presença de Deus foi tão real que quando acabou o culto, uma das crianças parou fora da igreja e estava chorando muito, uma menina, e o pai ficou assustado, achando que a criança tinha brigado com alguém tinha agredido a criança. E aí o pai foi perguntar para a criança: o que está acontecendo? E ela dizia assim: papai, eu estou sentindo Deus no meu coração, não consigo parar de chorar, eu estou sentindo algo gostoso dentro do meu coração. E o pai veio todo emocionado, chorando, e me disse: pastor, minha filha está sendo impactada pela presença de Deus. Pastor, o que é isso? É quando nós prestamos a Deus um culto verdadeiro, quando o meu coração se abre para Deus. Então o culto infantil tem de ser verdadeiro. Sabe o que faz diferença no culto infantil? É quando a criança ela é verdadeira. Você olha, se ela está chorando porque realmente ela está sentindo Deus. Se ela está cantando é porque ela está sentindo o desejo de cantar, o desejo de orar. Então o culto infantil envolvente, ele é um culto verdadeiro. E o mais importante, ele é um culto espiritual. Então lembre-se disso, existe uma guerra espiritual para tentar impedir as crianças se entregarem a Deus, a presença de Deus envolver o coração das crianças. Então faça do teu culto um culto espiritual, se prepare para o culto com a sua equipe, busque a Deus em oração, fale para as crianças, quando vocês vierem para o culto, pede para Deus, para que a presença dele seja real, para que o Espírito Santo envolva o ambiente do culto. Então quando nós levamos as crianças para uma atmosfera espiritual, quando elas entendem que a presença de Deus está naquele lugar, que o Espírito Santo está pronto a mover o seu coração, você vai ver o quanto a glória de Deus vai encher aquele lugar. Nós já tivemos culto aqui na igreja da criança, que as crianças não queriam ir embora, a glória de Deus invadiu, e você olhava as crianças cheias do Espírito Santo. Pastor, Deus faz ainda isso, Deus ainda faz isso, Deus ainda move o coração da criança, e o culto infantil envolvente, ele vai provocar esse ambiente de adoração. Pare tudo, pegue seu caderno, pegue sua caneta, vamos anotar a senha 2. Lembrando, a senha 2 você só vai enviar no final do curso. A senha 1 você vai enviar para receber o teu e-book. Senha 2, anote aí a senha 2. Saber o que estamos fazendo faz toda a diferença. Senha 2, saber o que estamos fazendo faz toda a diferença. Senha 2, saber o que estamos fazendo faz toda a diferença. Anote aí, no final, na aula 4, você vai ter 4 senhas, aí você vai enviar essas 4 senhas e você vai receber o teu lindo certificado. O que aprendemos? Aprendemos nessa aula que o culto é uma adoração a Deus, não por aquilo que ele faz, mas por quem Deus é, em gratidão a tudo aquilo que ele fez por nós. O verdadeiro culto envolvente, o culto infantil envolvente, ele tem de ter raciocínio, a criança tem de saber o que está fazendo, ele precisa ser voluntário, deve partir do coração da criança, ele precisa ser verdadeiro, a criança precisa estar ali com o coração verdadeiro, e ele é espiritual, a presença de Deus, o ambiente é espiritual. Isso é um curso, um culto real, envolvente, que vai mover e transformar a vida das crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o teu comentário aqui no final dessa aula, coloque o teu like, divulgue para outros sobre esse curso. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no curso, aqui embaixo você vai ter como ter todas as informações desse curso. Lembrando você, faça o curso de aperfeiçoamento que vai transformar a tua vida. O nosso curso de aperfeiçoamento, Gerando Adoradores, ele vai falar ao coração das suas crianças, vai transformar radicalmente a tua maneira de fazer o culto infantil. Nesse curso de especialização, você vai aprender os 4 tipos diferentes de culto infantil. Como organizar e realizar o culto dentro do templo, como organizar e realizar o culto em paralelo, o culto da salinha,
como realizar e organizar o culto de congresso infantil e festividade e como realizar e organizar o culto evangelístico. Então esse curso de aperfeiçoamento, você vai ter todo o passo a passo para organizar um culto impactante na vida das tuas crianças. Então no final desse curso nós vamos abrir a inscrição para o curso de especialização Gerando Adoradores, onde você vai aprender o que é o culto infantil, quais os elementos importantes desse culto e como organizar esses 4 tipos de culto infantil. Tem dificuldade na organização do culto infantil? Quer ver a vida das suas crianças impactadas e transformada através do culto infantil? Faça o curso de especialização. As vagas vão ser limitadas, nós vamos ter um número limitado de vagas, mas queremos abençoar a tua vida. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12. Nós queremos abençoar a tua vida através do conhecimento. Fique todos na paz do Senhor. Amém.